A paz do Senhor Jesus, meu irmão. Para quem não me conhece, meu nome é Tiago Amaral e eu estou aqui mais uma vez para nós estudarmos a Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar o livro de Atos dos Apóstolos. Para mim, um dos mais especiais da Bíblia Sagrada, porque vai contar ali o início da história da igreja. E o livro de Atos, ele não vai começar propriamente sua história no seu livro, mas tem uma ligação anterior que nós vamos ver no vídeo de hoje. Outra coisa, o cenáculo que nós sempre ligamos à descida do Espírito Santo, naquela época não tinha esse contexto. Então nós vamos entender esses detalhes e mais outros no vídeo de hoje. Então, pegue uma Bíblia e vamos estudar a Palavra de Deus. Aqui não cobra nada. Menino aqui aprende e está falando bonitinho. Porque está de volta no nosso canal Vídeos de Estudo. Então, vamos estudar a Palavra de Deus agora. Eu tô aqui com o meu computador porque eu fiz uns slides, então eu vou projetar aí para vocês. Então eu tô aqui acompanhando no meu computador, tá certo? Então nós vamos estudar hoje o livro de Atos, o Atos dos Apóstolos, vamos ver o início de tudo. Antes, propriamente, do livro do dia de Pentecostes e alguns detalhes ali do início do Pentecostes. A primeira coisa, queridos, quando nós vamos estudar a Palavra de Deus de forma mais sistemática, nós temos que primeiro identificar qual seria o versículo-chave do livro. Todo livro ele tem um versículo que vai dar a ideia geral do que aquele livro ou aquela carta está passando para a igreja, está passando para o povo de Deus. E o versículo-chave de Atos dos Apóstolos está registrado em Atos capítulo 1, versículo 8, que diz o seguinte: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Então, nós vemos aqui que nesse versículo nós encerramos aí toda a temática de Atos. Nós vemos que os discípulos eles são chamados para testemunhar de uma tão grande salvação que eles tinham recebido em Cristo Jesus, não somente ali em Jerusalém, mas até os confins da terra. E aí o livro de Atos é esse desenrolar de como foi esse testemunhar entre as nações até chegar na cidade de Roma. Nós vamos ver mais para frente que o objetivo de Atos não é fazer um compêndio de toda a história da evangelização da igreja, mas ela focaliza do evangelho saindo de Jerusalém e seguindo em Roma, e nós vamos ver isso depois. O que nós precisamos entender no vídeo de hoje, primeiro, é que a igreja ela é chamada para testemunhar. Por mais que a gente tente estudar, por mais que a gente tente ter conhecimento, por mais que a gente faça cursos para poder aprimorar as nossas qualidades como evangelista, o que eu quero dizer é que antes de tudo isso é muito importante fazer, mas antes de tudo isso, nós fomos chamados por Jesus para testemunhar. Testemunha é aquele que participou da ação, então aquele que viu o desenrolar, o que aconteceu, e aí ele recebe essa mensagem e vai dizer para os outros: olha, eu vi, eu ouvi. Então nós entendemos com isso que nós fomos chamados para testemunhar do milagre da salvação de Jesus. Que a alegria da salvação, ela é a essência da pregação do Evangelho. E nós não podemos jamais tirar essa alegria dos nossos corações. Isso tem que ser o motivador da nossa pregação, e é o que acontece em Atos dos Apóstolos. Mas como eu disse, que o livro de Atos ele não começa propriamente de Atos, né? Então ele começa um pouquinho antes. Por isso que eu coloquei no título desse estudo o início de tudo. Então, quando é que começa propriamente o livro de Atos? O livro de Atos começa no final dos evangelhos. Nós vemos ali em Mateus 28, Jesus dizendo o seguinte: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Então nós vemos aqui o momento onde Jesus ele conclama a igreja. Aqui nós vemos a oficialização da chamada. Aqui é como se fosse a aprovação, a homologação desse tão grande chamado que Deus dá à igreja. Aqui ele vai dizer: olha, eu os autorizo, eu vos dou a liberdade para fazer isso. Então, muitas vezes, quando nós vamos evangelizar, nós ficamos um pouco com vergonha do que as pessoas vão pensar da gente, ou muitas vezes a gente até se coloca um pouco com baixa autoestima, dizendo: mas rapaz, será que eu vou ser ridicularizado? Eu quero dizer para você, Jesus aqui, no final de Mateus 28, está dizendo: olha, eu te autorizo.
Quem te autorizou, meu irmão, foi aquele que é o dono dos céus e da terra. Quem te autorizou é aquele que tem todo o poder, tem toda a autoridade. E ele deixa claro, ó, toda a autoridade está em mim e eu vos mando. Então, quando você for falar de Jesus, quando você for pregar o Evangelho de Cristo, aqui nós já vemos Jesus lhe dizendo, você está autorizado a fazer isso. Mas é quando você está autorizado, como bem coloca Russell Shedd, isso não quer dizer que você vai conseguir fazer de forma eficaz. Você precisa do meio, você precisa da força necessária para que tal empreendimento aconteça. Eu vou dar um exemplo que o próprio Shedd dá para ilustrar o que eu estou querendo dizer. Quando alguém faz o concurso da polícia ou de um órgão de defesa, ele está autorizado pelo Estado para poder exercer a segurança pública. Então, ele homologou o seu concurso, recebeu o fardamento e foi treinado, ele já pode sair nas ruas e exercer, assim, a força necessária para poder proteger as pessoas. Só que se ele não tiver uma arma, só que se ele não tiver alguma coisa para proteger, um cacetete, se ele não tiver as ferramentas necessárias para poder exercer aquilo no qual ele está autorizado a fazer, ele não vai conseguir fazer. Então, Jesus, ele deixa bem claro lá em Lucas capítulo 24, versículo 49, dizendo o seguinte, olha, agora eu envio vocês a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade até que sejam revestidos do poder do céu. Então Jesus, em Mateus 28, ele autoriza a igreja. Em Marcos 15:15 ele diz, vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todas as nações. Então tem-se essa autorização. Nós vemos o encerramento dos evangelhos, a igreja, os discípulos agora totalmente preparados para essa tão grande obra. Só que é necessário eles ficarem em Jerusalém até que eles recebam um poder para fazer, até que eles recebam as ferramentas necessárias, que aí nós sabemos que é o Espírito Santo de Deus. E agora nós vamos ver aqui no capítulo 2 de Atos quando é que isso ocorre. Meus irmãos, eu estou aqui na edição final do vídeo, esse vídeo aí que está chegando para você, eu estou aqui terminando a edição. E aí eu percebi que ele ficou muito grande. Então, por questão de didática e para não cansar os irmãos, eu vou ter que dividir o vídeo em 3 partes. Esse vídeo, a primeira parte que você acabou de ver, nós nos concentramos em fazer a ligação dos evangelhos com o livro de Atos dos Apóstolos. A segunda parte nós vamos nos concentrar somente no cenáculo. E depois já vem a parte final que a gente vai se concentrar exatamente no dia de Pentecostes. Então obrigado a você que ficou até o final desse vídeo. Fica com Deus. Até a próxima. Graça e paz.